Pronto, pessoal. Então, bom dia agora oficialmente. Dia 21, estamos começando mais uma aula de matemática. O assunto hoje é relação matemática e função. Não sei se vocês já viram esse assunto alguma vez na vida, ou se já ouviram falar, pelo menos. Mas eu não vou começar a função dando definições matemáticas, tá? Porque eu acho isso muito trabalhoso, muito chato, muito complicado. O que eu quero não é que você decore o que é função. Eu quero que você entenda, que você olhe e consiga definir o que é uma função. Tá? Mas isso só acontece quando você realmente entende o que é uma função. E não dá para entender só com a definição, tá? É mais fácil entender com exemplos. Eu vou começar a colocar alguns exemplos aqui, tá? Criado por vocês mesmos, porque fica mais fácil até de entender a situação quando ela é criada por vocês, para a gente poder definir depois matematicamente o que vem a ser uma função. Está aparecendo a tela, eu estou vendo aqui, vamos voltar. Então, gente, vê, eu queria inicialmente, quem quiser participar, colocasse a sua idade hoje. Tá? Quem quiser colocar no chat a sua idade hoje. 12, 13, 15, 18, qual a idade de você hoje? Então, está um pouquinho lento. Ó, está tudo muito bem, gente. Valeu. Já vi lento, mas isso aqui tá a fornalha do inferno, esse computador. Olha, mínimo é entre 16 e 17. Não tem ninguém com 15, não tem ninguém com 18. Vai ficar um pouquinho lenta com esse danado aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Pronto, então estou vendo aqui que tem 15, 16 e 17, tá certo? Então eu vou fazer dois conjuntos. A gente já estava estudando conjuntos antes, não foi isso? Então nós estávamos estudando conjunto. E vou colocar aqui conjunto idade. Tá? E aqui conjunto pessoa. Pessoa. Então, uma relação matemática é uma relação de um conjunto A no conjunto B. Por exemplo, eu posso chamar de conjunto idade e conjunto A. Vê como a definição é bem simples, tá? Se você conseguir entender isso, você vai começar a entender uma das ferramentas mais importantes e fortes da matemática. Praticamente toda a área do conhecimento utiliza essa noção de função de alguma forma. Então, é uma ferramenta muito importante, utilizada desde a datação de fósseis, tá, com o carbono 19, para datar fósseis, até calcular a quantidade de medicação que a pessoa vai tomar, ou a velocidade que um carro tem, quanto tempo demora uma transmissão, por exemplo, de um satélite para outro, questão de GPS, o que você imaginar. Não tem limite. Então, conjunto A, eu vou chamar de conjunto da idade. O computador está lento, bicho, lento. E se o cara não tivesse consertado, meu Deus do céu. Estava mais rápido antes. Vou pedir para dar uma olhada de novo. Uma travadinha básica aqui. Pronto, então eu vi aqui 16, 15 e 17. Pronto. Eu vi aí as idades 15, 16 e 17. Deixa eu colocar aqui. Eu acho melhor fazendo assim com vocês, como uma aula realmente comum, de escrever no quadro, tal, do que trazer aquele slide todo pronto, você ficar olhando e dizer, eita, que bonito, mas na verdade não construiu nada, não entendeu nada. Então, eu vou pegar aqui 17. Pronto.
Vou pegar o nome de 3 pessoas aqui, tá? Aleatoriamente, umas idades, para poder dar alguns exemplos. Aqui muita gente respondeu, vai ser impossível pegar o nome de todo mundo. Então, deixe-me colocar aqui, com 15 anos, Danilo. Danilo. Aí eu vou pegar um exemplo, outros exemplos aqui. Laísa com 16. É Laísa mesmo, tá certo? Ou é Laísa? É Laísa mesmo, professor. Laísa mesmo, né? Beleza. Everton também. Everton é com V. Beleza. Vou pegar aqui mais um. Sei lá, o Silas. Não, com 17. Gislaine. Gislaine. Então, gente, vê o seguinte. Uma relação matemática, ela vai unir um conjunto A com um conjunto B. Tem coisa mais simples do que isso? Não, né? Então, é o que a gente vai fazer agora. Há uma relação matemática. Por exemplo, dessas 4 pessoas que eu coloquei aqui, Danilo, Laísa, Everton e Gislaine, qual deles tem 15 anos? O Danilo. O Danilo, né? Então, eu vou ligar 15 com o Danilo. Deixa eu botar uma cor mais chamativa aqui, porque esse azul em cima de azul tá a treva, né? Deixa eu colocar mais grossinho. Pronto, Danilo tem 15. Com 16, quem dos outros aí, quem é que tem 16? Dá uma olhada aí. O Everton tem 16. O Lucas tem 16 também. O Everton tem. Laísa tem quanto? 16. 16. E a Gislaine? 17. 17. Então, eu estou falando uma relação de idade com pessoas, só. Tá? Relacionando uma idade para a pessoa. É complicado isso? Não, né? Por exemplo, se eu disser agora para vocês, só desse grupo aqui, tá? Que eu construí, peguei alguns exemplos. Nessa relação que nós estamos vendo, 15 anos define o nome de quem? Danilo, não é verdade? 17 anos define o nome de quem? Gislaine. 17 anos, beleza. E 16 anos define o nome de quem? Não define, eu fico em dúvida. Se eu digo uma pessoa com 16 anos, eu vou pensar em Laísa ou Everton. Então, eu não defini uma pessoa. Quando eu pego a idade, nesse caso, eu não defino a pessoa. Vocês estão percebendo isso? Vou dar outros exemplos para vocês entenderem melhor. Vamos dizer que eu chamo Danilo para a gente dar passear aí domingo. Aí eu digo, ó, tu queres ir para onde domingo? Ele, não. Ou eu vou para a praia, ou vou para o cinema, ou vou para um casamento. Tem como eu definir qual roupa eu vou vestir desse jeito? Porque se ele disser que se ele for para a praia, é uma roupa. Se for para o cinema, é outra. Se for para um casamento, é outra. Então, quando ele me diz, não, domingo eu vou para a praia, para o cinema, para um casamento, eu não sei qual roupa eu vou se eu combinar de ter ido com ele. Agora, se ele diz, eu vou para o casamento, aí definiu. Eu vou para uma praia, definiu. Né? E mesmo que ele defina o lugar que ele vai, eu vou para o cinema. Tá, beleza. Então, já escolhi a roupa que eu vou. Tá. Agora, tu vai para o cinema que horas? Ele disse, eu vou de 2 horas, ou de 3, ou de 4. Definiu alguma coisa para mim? Não definiu. Então, tanto escolher o lugar quanto escolher o horário ficou uma coisa muito confusa. Porque eu não sei para onde ele vai no domingo, qual dessas 3 opções, e não sei qual horário que ele vai. Isso não me dá segurança de dizer, eu também vou com você.
Porque eu não sei a roupa, não sei se eu tenho roupa para ir, não sei o horário que ele vai, se vai dar para mim, não sei. Então, relação matemática, ela só liga um elemento de um conjunto com um elemento de outro conjunto. Ela não se importa se isso vai causar confusão, se não vai, não importa. Agora, a função matemática, além dela ser uma relação, ela é uma relação importante, porque ela é uma relação que não causa confusão na hora do entendimento entre os elementos. Deixa eu mostrar a vocês. Olha, quando eu fiz aqui idade, pessoa, eu vou fazer assim. Ó. Eu vou dizer, eu vou começar a escrever de forma matemática para vocês começarem a se acostumar, tá? Mas é bem tranquilo. Eu estou dizendo que a minha relação dos pontos do conjunto A no conjunto B, deixa eu ver onde é que tem uma setinha aqui. Seria uma setinha. Minha relação do conjunto A no conjunto B. Eita, aqui. Já. Eu estou falando mais rápido que o computador não está conseguindo processar. Isso tá molesto. Minha relação é do conjunto A no conjunto B. Que relação é essa? É uma relação que vai ver a idade e, através da idade, eu vou descobrir qual o nome da pessoa. Tá? Isso é uma relação. Por que isso é uma relação? Porque isso gera confusão na minha mente. Por exemplo, quando eu digo 16 anos, beleza, Danilo. Aliás, 15 anos. Quando eu digo 17, beleza, Gislaine. Mas quando eu digo 16, fico em dúvida qual das duas pessoas eu estou me referindo. Então, isso é uma relação. Ela se importa apenas de unir um elemento do conjunto A com um elemento do conjunto B. Se isso vai dar confusão ou não, não importa. Tá? É uma relação. Para ver como é a questão da função. Deixa eu copiar isso aqui e transformar agora isso numa função. Ver a diferença. Eu vou fazer a coisa inversa agora. Vou fazer a coisa inversa. Isso, ficou 2 vezes. O que é que eu estou dizendo que eu vou fazer? É melhor eu... Deixa eu escrever de novo aqui. Terminei apagando tudo. Está lento, eu pensei que ele já... Uma relação do conjunto A no conjunto B vai ser o seguinte, vai ser uma relação que vai me dizer, vai juntar a idade da pessoa com o nome. Tá? Idade e pessoa. O nome da pessoa. Beleza. Agora, o que eu estou querendo dizer a você é que isso é uma relação apenas, isso não é uma função. Como é que eu transformo isso numa função matemática? Vamos ver. Vou colocar aqui embaixo. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse conjunto A, vou transportar para cá, eu vou pegar o conjunto B e transportar para cá. Pronto. Estou organizando aqui para vocês entenderem o que eu vou fazer. Vê bem. Agora eu tenho o contrário. Eu vou dizer o nome da pessoa
e vocês vão relacionar a idade. Tá? Vamos ver o que, é que vai acontecer. Vamos ver se vai continuar apenas só uma relação ou se essa relação vai se transformar em algo maior, que é uma função, tá certo? Vamos ver se vai se transformar numa função. Vê bem. Quando eu digo o nome Danilo, eu tenho dúvida quanto à idade? Não, né? 15. Quando eu digo Everton, eu tenho alguma dúvida quanto à idade? Não, né? 16. Quando eu digo Lais, eu tenho dúvida quanto à idade? Não, porque oficialmente a pessoa só pode ter uma idade, não tem dúvida. Tá aqui. Ah, duas pessoas diferentes podem ter a mesma idade? Pode, não tem problema nenhum isso. E quando eu digo Gislaine, eu tenho alguma dúvida quanto à idade? Nenhuma. Então veja que, agora, quando eu digo o nome, eu sei qual é a idade. Então isso não gera nenhum problema. Porque até que duas pessoas tenham idades diferentes, isso acontece, isso é normal, né? Então deixa eu só puxar aqui um pouquinho para cima. O que eu tenho agora é uma relação do conjunto B no conjunto A. Tá? E essa relação, ela não causa nenhuma confusão no entendimento dela. Então, eu vou chamá-la de função. Qual é a função que eu estou trabalhando? É a função que pega o nome da pessoa e relaciona esse nome com a idade. Tá certo? Relaciona esse nome com a idade. Então, isso aqui realmente agora é uma função. Antes, o que eu tinha era somente uma relação. Tá? Então, aquela história que a gente estudou já de conjuntos, né, de subconjuntos. As funções, elas são relações especiais. São relações que não geram confusão no nosso entendimento. Quando eu digo um elemento, você consegue entender qual é o outro elemento que está envolvido. Tá? Então, isso é a ideia de função. Tá? Deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês. Vou deixar tudo bem afastadinho, porque quando vocês forem olhar o rascunho do assunto, vocês já... Pronto, já vai estar com tudo bem organizado. Deixa eu fazer outro questionamento aqui. Alguém tem mais dois irmãos ou irmãs? Quem aí na sala tem dois irmãos ou duas irmãs? E aí? Ninguém tem? Vixe, Maria. Ah, tá. Jonas tem, Silas tem, William tem, Isabel. Tem até mais, Isabel. Vixe, Maria. Yasmin tem. Ah, meu Deus. Então, vou fazer o seguinte, tá? Vou pegar das pessoas que falaram, eu vou pegar dois para dar um exemplo. Mais um exemplo, certo? E aí vocês vão me dizer se é função ou se não é função, tá? Eu vou pegar esse conjunto aqui, chamar de conjunto A mesmo. Eu só diminuo um pouquinho aqui. E aqui eu vou chamar de conjunto B. Então, vê como vai ficar mais fácil agora. Eu sei que algumas pessoas estavam com dúvida, mas eu vou tentar dar outro exemplo. Não se preocupem não, tá? A gente pode passar a aula hoje o dia todo só dando exemplos, até que vocês entendam. Por quê? Se vocês entenderem essa definição de função, essa ideia, vocês não vão mais ter problema com função. E é o que muita gente tem. Porque o professor passa uma definição matemática, olha, se é função, amém, está salva. Você vai lá, não entende o que é e fica se ferrando o resto da vida. Tá? Então, Nath, deixa eu ver aqui. Silas, eu vou, se você quiser, tá certo? Eu vou perguntar, mas se você não quiser participar, você não, professor, eu vou participar agora não. E quem quiser participar, me diz o que eu vou pedir agora. Silas, tu pode me dizer o nome da tua mãe e o nome dos teus dois irmãos? Silas. Lívia é sua mãe?
Pronto. Então, deixa eu botar aqui, conjunto das mães. Conjunto mães. Beleza. E aqui dentro, eu vou botar o nome das mães. Pronto. A Lívia. Beleza. Aí, aqui dentro do conjunto dos filhos, eu vou colocar Silas. Qual o nome dos dois irmãos? Deixa eu copiar agora o nome dos irmãos de Silas. Silas é Ismael e Amós. Beleza. Ismael e Amós. Beleza. Então, tá aqui. Esse vai ser o conjunto de quê? Será que você já consegue adivinhar um nome legal para esse conjunto B? Eu posso chamar esse conjunto B de conjunto dos filhos e filhas, né? Não tá só filhos, tá? Para facilitar, mas são filhos e filhas. Beleza. Jasmin, tu pode me dizer o nome da tua mãe, o nome dos teus irmãos? O nome da minha mãe é Osielma. Osielma, com Z, Deixa eu escrever aqui. Tá. A com H. Eu não ia acertar, não, viu? Não. Pronto. E o nome dos teus irmãos? Ou irmãs? Então tem Jasmin e tem Yasmin. Jasmin. No final. Jasmin. Yasmin. Yasmin. E Tá errado aqui, professor. tá. O nome que está escrito no... Não o da minha irmã. Tá. O teu nome é Jasmin, não é isso? Tá certo. O da minha irmã é que no último aqui é isso mesmo. Com 2 Y, tua irmã. Aí tu só tem uma irmã, é? É. Pronto, tá bom. Já dá para fazer o exemplo. Beleza. Então, gente, vê, eu vou querer que vocês me digam, pelo que eu já expliquei, se essa relação AB, ou seja, mãe e filho, se isso é só uma relação ou se isso é uma função, tá certo? Então, por exemplo, quando eu disser Lívia, só de dizer o nome Lívia, eu consigo definir quais são os filhos, quem é o filho, aliás, dizer Lívia, eu consigo definir quem é que eu estou falando em relação a filho? Não, né? Porque eu vou ter Silas, quando eu disser, o filho ou a filha de Lívia. Não está definindo, porque eu tenho Silas, pode ser ele, eu posso estar falando de Ismael, ou posso estar falando de Amós. Então, quando eu digo, eu vi o filho de Lívia domingo, lá na igreja, a pessoa que está conversando comigo vai saber de qual filho eu estou falando? Posso estar falando de qualquer um dos 3, né? Aí vê agora outro exemplo. Osielma. Aí eu digo, eu vi a filha de Osielma lá em Maragogi. Vai ficar claro de quem que eu estou falando? Se é de Jasmin ou de Yasmin? Fala mais alto. Tá, agora melhorou? Certo. Bicho, esse computador, depois que a gente ficou mais... Vê se melhorou agora. Pronto, né? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando eu digo, eu encontrei o filho de Lívia. Isso vai definir qual foi o filho dela que eu encontrei?
Não vai, né? Porque pode ser qualquer um dos três. Quando eu digo, eu encontrei a filha de Osielma, ali na rua, ali na esquina. Vai definir qual é a filha que eu... Não vai, né? Vocês acham que essa história aqui que eu estou falando para vocês, de A em B, isso é uma função ou isso é só uma relação? Então, vê que... Deixa eu pegar aqui. Eu tenho uma relação de A para B. Às vezes, de A para B e de B para A gera uma função, qualquer um deles, tá? Mas tem casos que não, que de um lado gera função, mas do outro só é uma relação. Então, quando eu pego o nome da mãe e o nome dos filhos, só dizendo o nome da mãe, eu não consigo definir. Se ela tivesse um filho só, tinha, né? Mas nesse caso eu não consigo. Porque se eu disser que vi o filho de Lívia, você não sabe de qual filho eu estou falando. Se eu disser que vi a filha de Osielma, eu não sei de qual filha eu estou falando. Isso não é uma função, porque não deixa claro para mim quem é que está ligado no conjunto A com o conjunto B. Não gera. Deixa eu botar aqui para carregar. Para Fred. Para Fred. Agora, deixa eu fazer o contrário. Deixa eu ver se o contrário vai ser função. Vocês entenderam esse exemplo? Cadê tanto falar onde? Oi, cortou um pouco. Deixa eu fechar a câmera para você melhorar mais a comunicação, tá? Pronto. Vê se ficou claro isso aí para vocês. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora pegar e mudar essa ordem, tá certo? Eu vou pegar logo aqui o conjunto. Eu posso chamar de A, tá? Tanto faz. O nome, a letra A ou B não tem importância nenhuma para mim. É só uma letra. Posso chamar de conjunto C, conjunto D, conjunto J, o que for. Tá? Chamar conjunto de mãe de conjunto M, conjunto filho de conjunto F. Isso não tem problema algum, tá? Quanto à letra. O importante é a relação que existe entre esses conjuntos. Agora, eu quero que vocês olhem essa ideia aqui e me falem se realmente se isso é um conjunto formando uma relação ou não, tá? Deixa eu botar lá, ajeitar direitinho, porque quando vocês forem olhar as coisas lá no resumo, vai estar bem organizadozinho, tá? Pronto. Agora, olhem essa letra, esse outro exemplo aqui. Vocês acham que se eu pego agora o conjunto dos filhos, eu vou mudar agora isso. Eu vou mudar isso aqui. Não vou nem dizer se é relação ou se é função. Vou deixar em aberto, tá? Vou deixar em aberto. Eu vou dizer agora que são filhos e mães. Tá? Quando eu falo em mãe, é mãe biológica, tá? Você não pode dizer, mas tem mãe adotiva, eu chamo minha tia de mãe, eu chamo minha avó de mãe, não. Quando eu estou falando dessa relação, eu estou pensando em mãe biológica. É mesmo que você não tenha conhecido, tal, mas tem uma mãe. Não tem como ser o contrário, não tem. Então, nesse caso que eu faço a relação entre os filhos e as mães, isso gera uma função, o que, é que vocês acham? Vocês estão me escutando bem? Tá, né? Ainda estou conectado, beleza. E aí, o que, é que vocês acham? Isso gera uma relação apenas, ou isso é mais do que uma relação, isso é uma função? Como é que eu sei?
eu vou fazer mais esse exemplo. Eu vou dizer o nome do filho e vou verificar se isso já deixa muito claro para mim quem é a mãe. Por exemplo, se eu disser, Silas, eu estou precisando de um favor da tua mãe. Aí ele vai ficar em dúvida se é Lívia ou se é Osielma? Vocês acham? Não, porque ele sabe Não, o né? nome dele. Quando eu disser Silas, ele já vai. Eu estou precisando falar com tua mãe, eu quero que ela, sei lá, vamos dizer que ela venda bolo, ou tem uma loja, eu quero ir lá comprar alguma coisa, ele já sabe quem é. Do mesmo jeito, se eu chego para Amós e Gamós, eu estou precisando falar com tua mãe. Ele vai ter dúvida de quem é que eu estou falando? Não. Do mesmo caso para Ismael. Se eu digo que estou precisando falar com a mãe dele, ele vai dizer assim, qual? Quem? Não vai. Ele já sabe de quem eu estou falando. Do mesmo jeito, o caso de Yasmin e Jasmin. Se eu digo, estou precisando falar com tua mãe, ela vai saber de quem é que eu estou falando. Não é possível que não saiba. Então, você percebe que quando eu falo um elemento do primeiro conjunto, ele já define quem é que vai ser ligado no segundo conjunto. Então, isso aqui é como se fosse o receptor, não é? Isso, perfeito. É isso. Olha aí. Isso agora eu sei que é uma função. Tá certo? Isso é uma função. Por exemplo, se eu pego agora, eu vou fazer alguns exemplos mais abstratos agora, tá? Para a gente começar a entrar no universo matemático. Eu peguei uns exemplos bem práticos aí para vocês entenderem. Agora eu vou pegar alguns exemplos bem aleatórios, alguns exemplos bem viajados para ver se a gente consegue definir. Suponho que eu não vou nem dizer se é relação, se é função, tá? Agora eu vou dizer sempre que é de A para B. Deixa eu pegar minha setinha de novo. Pronto. Tá aqui minha setinha, tá? A minha setinha vai ter sempre setinha. Beleza. Agora eu vou dizer que aqui eu tenho o nome da pessoa e aqui eu tenho o CPF da pessoa. Se eu pego o nome de uma pessoa e relaciono com o CPF dela, vocês acham que isso é só uma relação ou isso é uma função? Nome e CPF. Função. Porque senão teria muita fraude, né? Então, isso aqui é uma função. Nome e CPF, quando eu digo o nome de uma pessoa, por exemplo, se eu disser Érica, Érica só vai ter um número de CPF, que ninguém no Brasil mais tem. Porque senão a pessoa comprava com o número de CPF e aparecia a conta para ela. Então, nome de CPF, para saber o nome, é só um, não tem outro, tá? Você pode, por exemplo, pegar meu nome completo na Receita Federal e olhar qual é o número do meu CPF. É lógico, se você tiver algum grau de parentesco, algum documento que permita lá. Vocês vão dizer, não, mas se você tivesse acesso a uma lista, você bastaria olhar meu nome, que lá do lado está o CPF. Como, por exemplo, o sobrenome do teu pai é esse, SK, SK, SK. Ai, meu Deus. Não, professor, é a Luzane. Ah, tá. Eu pensei que era o sobrenome do teu pai. Eu fiquei agora assustado. Meu Deus, cada coisa no mundo. Agora eu vou fazer o contrário. Se eu tiver agora, ao invés de nome CPF, eu tiver... Eu vou deixar A e B, tá? Porque é só uma nomenclatura. Não precisa mudar para BA. Não precisa isso. Se eu tiver agora CPF e nome, vocês acham que isso também é uma função? Será que quando eu digitar o número do meu CPF vai ter outra pessoa com esse mesmo número? Não, só vai ter eu mesmo. Não vai ter não, só vai ter o senhor. Pois é.
Essas funções que a gente muda e ela continua sendo função é muito importante. Elas são chamadas de função bijetora. Porque tanto AB como BA vai gerar uma função. A gente diz que é uma função bijetora. Tá? Então, deixa eu pegar outro exemplo aqui. No caso, na relação, elas vão ser iguais? Na relação, se eu disser o nome, você sabe o CPF. Se eu disser o CPF, você sabe o nome. Então, tanto de um lado como do outro é uma função. Então, ela é igual a outra, no caso. Relativa. Não, não é que ela é igual, é que ela também é função. Se na primeira, se eu digo o nome do seu nome, eu consigo achar seu CPF sem nenhuma dúvida. Nessa outra função aqui, no outro item, se eu digo o número do CPF, eu olho e encontro o seu nome. Então, nesse caso, ela é função tanto de A para B, como de B para A. Se você quiser mudar aqui, eu disse que não precisa, mas se você achar mais confortável, você pode mudar. Então, a B ou BA é uma função. Não é que é a mesma coisa, é que é função tanto indo quanto voltando. Aqui, ó. Você vê que, nesse caso aqui, quando ia, não era função. Quando eu pegava o nome da mãe para o filho, não era função. Porque quando eu dizia o nome da mãe, não ficava claro qual era o filho que eu estava falando. Já quando eu pego o contrário, a volta, a gente chama de volta porque agora é o conjunto filho-mãe, quando eu digo o nome do filho, fica muito claro quem é a mãe. Então, esse caso, o segundo aqui, é uma função, e o primeiro caso não é função. Agora, no que a gente está falando aqui, né, nessa ideia agora, a gente tem o seguinte, que tanto dizendo o nome da pessoa, quanto dizendo o CPF da pessoa, isso é uma função. E não tem como ser diferente, porque quando eu disser o nome de uma pessoa, vai aparecer para mim o CPF dela. Tipo matrícula no IFAL. A matrícula. Seu número de matrícula, será que outra pessoa tem? Não. Não. Então, se eu disser o número de matrícula, se você faz uma seleção, vamos dizer, para ser monitor, aí a gente bota o teu nome lá no resultado, aprovado. Você vai entender que foi você. Se a gente bota o teu número de matrícula, você vai ficar em dúvida se foi você ou outra pessoa? Não, né? Por quê? No meu caso, sim, porque eu não sei. Não, mas se você souber, aí você não sabe, tudo bem, você diz, então, botaram o número de matrícula. Deixa eu olhar aqui nos documentos qual é o número de matrícula, você olha lá. Sei lá, 1508-2021. Aceita? Pô, meu número de matrícula é o mesmo que está aqui. Será que foi eu que passei? Você vai fazer essa pergunta? Olhando que esse número de matrícula é o mesmo, está ali? Não tem como. Por exemplo, me diz aí, qualquer um. Deixa eu inserir aqui. Alguém que saiba o seu e-mail institucional. Eu sei o meu. Sabe? Diz aí qual é. LESG. LE. O tá maiúsculo, tá? Só para a gente visualizar melhor. SG. 1. @aluno. Pronto, @aluno. Beleza. Vou só botar até arroba para a gente, porque o resto é igual, né? Aluno e falo, babá. Alguém mais conhece, alguém mais aí tem um e-mail institucional que não seja o número 1, seja o 2, o 3, o 4, alguma coisa assim? Alguém tem? O meu é 14, vai, que feio. Ixi, Maria. Como é a sigla? Diz aí o teu. ESF14. ESF 14. @babababá. Gente, por que esse LESG é 1?
Um eu não sei, agora eu sei a sigla porque é por causa do meu nome, né? Qual é o seu nome? Porque ESF é 14. Tem alguém Eu acho que é de acordo ao número de pessoas que tem esse nome, eu acho. perfeito, a gente está conseguindo chegar onde eu quero. Alguém tem um e-mail institucional que não tem número, só tem letra? Alguém tem um e-mail institucional que não tem número, só tem letra? Todo mundo tem número, é? É, por quê? Gente, porque se ele fizesse isso, olha, o pessoal lá da reitoria fosse fazer assim, ESF, sabe quantas pessoas estariam associadas a esse ESF? 14 pessoas. Isso não seria uma função. Por quê? Se eu precisasse falar com uma pessoa que tivesse o e-mail ESF e eu mandasse, ele ia para 14 pessoas diferentes. Isso não seria uma função, isso ia gerar confusão. Eu quero dizer, oxente, eu sou de Arapiraca e estou recebendo esse e-mail do professor de Maragogi. Eu sou de Maceió e estou recebendo. Eu sou de, sei lá, de Penedo e estou recebendo. Por que esse professor está mandando e-mail para mim se eu nem conheço ele? Ia gerar confusão, porque isso não é uma função, não está definido. Mas um e-mail tem que estar definido. Se eu quero falar com você, eu tenho que mandar um e-mail que chegue para você. Então, eles botaram um para a primeira pessoa que eles cadastraram com ESF. Aí depois eles foram cadastrar outro. Eita, já tem. Vou botar o 2 agora. Aí depois, eita, já tem. Vou botar o 3, vou botar o 14. A próxima pessoa que aparecer com a sigla ESF, ela vai ser o número 15. E depois o 16. E depois o 17. E assim vai. Por que isso? Para que isso possa gerar uma função. Ou seja, aquele aluno tem aquele e-mail único. Se o professor quiser falar com esse aluno, ele tem que mandar para esse e-mail 14, 15, 16, porque é essa pessoa que vai receber. Então, a noção de função ela é importante por isso, porque a gente sempre tem que ter uma relação única. Essa relação única é chamada de função. Por exemplo, agora, se eu tivesse a seguinte relação, vamos começar a jogar isso para dentro da matemática de uma forma mais abstrata, tá certo? Eu acho que agora ficou claro, né? Deu para entender melhor o que é uma função. É uma relação que tem uma significação única, tá? Isso é o que eu estou dizendo assim, de uma maneira bem abstrata. Matematicamente, a gente vai definir função, tá? Mas não se preocupe em decorar nada. Se eu disser agora, gente, número e dobro. Por exemplo, vamos dizer se isso é uma função, tá? Número e dobro do número. Isso é uma função? O que é que vocês acham? Se eu falo de uma função e falo do dobro do número, isso é uma função? Por exemplo, número 2, que é o dobro. 4. Beleza. Se eu falo 5, quem é o dobro? 10. Se eu falo 8, quem é o dobro? 16. Será que isso é uma função? É? É, né? E matematicamente, E é número. a gente pode dizer assim, ó. Matematicamente, a gente pode representar assim. Deixa eu mostrar para vocês como é que fica a matemática da coisa. Vê bem. O número x, ele é elevado
para o número 2x. Isso é uma função. Cada vez que eu disser um número x, você pode saber quem é o dobro dele. Por exemplo, se eu vou numa padaria específica, padaria tanto, tal, eu vou comprar pão. A quantidade de pão que eu levo e o preço do pão, isso é uma função? Porque ele está catalogando. Isso, porque para cada quantidade de... Se eu compro um pão, eu pago um preço. Se eu compro 2, eu pago outro. Se eu compro 3, se eu compro 4, se eu compro 10, 20. Cada quantidade de pão que eu comprar, eu vou pagar uma quantidade diferente. Isso é uma função. Porque quando eu colocar lá a quantidade, eu já sei o preço. Então, essas relações de quantidade e preço, elas têm que ser função, porque senão vai gerar confusão. Imagina, eu chego numa loja, aí eu vejo sei lá, quilo de mortadela, R$9. Aí eu digo, bota meio quilo aí para mim. Eu pego, quando eu vou pagar no caixa, eu digo, o quilo da mortadela aqui é 15. A confusão. Não pode. Né? Tem até uma lei do Código de Defesa do Consumidor que diz o seguinte: se o mesmo produto tiver com 2 preços diferentes, por lei, você tem que levar pelo menor preço. E uma vez aconteceu comigo, eu fui numa farmácia, eu vi uma promoção de desodorante. Faz tempo. Então era tipo R$5 um, se você comprasse 3, saia por 9. Poxa, massa. Aí quando eu fui pagar, o cara disse 15. Eu disse, não, tá ali, ó. Se eu comprar um é 5, se eu comprar 3 são R$9. Aí disse, não, mas aquilo tá errado, porque aquela placa ninguém é o jeito. Eu disse, sim. Aí chorou, né? Tá lá, a placa tá aqui, tem que levar por esse preço. E aí te vira, porque botou placa errado. Então acontece, né? Do cara querer dar um desperto, acontece muito isso, tá? Então, quando você vê um código de barra, o código de barra ele é único para cada produto. Então, no código de barra está identificado ali o país onde o produto foi produzido, está identificado a empresa que produziu o produto e o nome do produto. Então, os 3 primeiros são o país, os 5 próximos são da empresa e o restante é do produto. Então, se você olhar aí o código de barra, vários vão começar, acho que é 851, código do Brasil. Quer dizer que aquele produto foi feito no Brasil. A cada país tem um código. Assim como o código de barra, assim como tanta coisa que a gente faz hoje em dia, o Pix, por exemplo, não pode ter 2 pessoas diferentes com a mesma chave. E nem você pode, por exemplo, ter uma conta, sei lá, no Banco do Brasil e no Bradesco. Aí você pega o número do telefone, bota no Banco do Brasil e bota no Bradesco. Não pode. Você botar, por exemplo, o seu Pix, a chave, número do telefone no Banco do Brasil, no Bradesco você vai ter que dar outra coisa, ou seu CPF, ou seu e-mail, ou uma chave aleatória. Você não pode ter a mesma chave em 2 bancos diferentes. Você não pode ter 2 chaves diferentes para a mesma pessoa. Então, se eu compro um número de telefone novo hoje, comprei um chip novo, aí quando eu vou cadastrar, aquele chip era de outra pessoa, né, que ela perdeu o número, mas ela ainda continua com o chip cadastrado no banco dela. Eu não vou poder cadastrar aquele meu número como chave, porque já está cadastrado em outro lugar. Até mesmo se eu tiver um número e cadastrar, por exemplo, no Banco do Brasil, aí eu quero agora, não, eu fechei a conta no Banco do Brasil, eu vou usar o Banco do Brasil, não, vou abrir uma conta no Bradesco. Para eu poder levar aquele número de telefone como um Pix, eu tenho que cancelar aquele do Banco do Brasil e levar para o Bradesco, eu não posso ter. Senão, quando for transferir o dinheiro para mim, aí vai ficar em dúvida, gente, o dinheiro vai para a conta dele do Banco do Brasil ou do Bradesco?
Não pode gerar dúvida. Vocês começam a entender que função não pode gerar dúvida. Quando você disser o conjunto A, você tem que saber já quem é o conjunto B. Se você não sabe, isso não é função. Isso é apenas uma relação. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Mas cada vez eu estou indo mais para questões abstratas até chegar no ponto da gente estudar a função mesmo, só vendo a matemática da coisa, sem precisar de exemplos tão práticos. Deixa eu colocar aqui algumas ideias, tá? Vou colocar uns desenhozinhos, tá? Não importa o número. Deixa eu fazer umas bolinhas aqui pretas para poder identificar bem. Eu vou fazendo uns diagramas e vocês vão me dizendo, tá? Se isso é função ou se é relação apenas. Pronto. Pensa que cada bolinha é uma informação diferente, tá? Que a gente está tendo do conjunto A e do conjunto B. Então, olha esse item agora. Esse exemplo, gente, é função ou é apenas relação? Pensa que está sendo do conjunto A para o conjunto B, tá? Esse diagrama, ele está representando só uma relação ou ele está representando uma função? O que é que vocês acham? Vamos ver se é função? Nos disse que é função. Vamos ver. Olha, quando eu pego um elemento do conjunto A, ele vai me definir quem é o B? Vai, ó. Vem para cá. Esse aqui. Ah, mas é o mesmo do outro. Mas não importa. Quando esse daqui, por exemplo, eu tenho duas pessoas, ó, Paulo e André. Os dois com 20 anos. Qual o problema nisso? Nenhum. Paulo tem 20 anos. André tem 20 anos. Não dá problema nisso. Tá? Mas, às vezes, que cada vez que eu pego um elemento do conjunto A, eu vou chamar esse primeiro sempre de A, tá certo? Quando eu pego o elemento do conjunto A, o conjunto B fica definido. Então, isso aqui é função. Pronto. Como a gente não vai se preocupar muito com relação, a gente vai se preocupar só com função, eu vou dizer se é ou se não é função. É função, não é função, é função, não é função. A gente vai ficar nessa ladainha, tá? Pronto. Então, vamos ver esse outro exemplo aqui. Pronto. Deixa eu só ajeitar esse exemplo. Espera aí. Pronto. Esse outro exemplo aí. Tá? Eu quero que vocês fiquem olhando para vocês entenderem bem. Vou fazer vários exemplos até que vocês consigam entender bem um diagrama. O que é e o que não é função. Esse outro exemplo é função? Esse exemplo de baixo é função? Não. Por que não é? Porque quando eu falo nessa bolinha aqui preta, essa segunda bolinha aqui, ela está ligada com duas... Ela mesma... Aliás, desculpa. Ela está ligada... Eu esqueci de dar para cá. Ela está ligada com dois valores diferentes, tá vendo? Ó? Eu liguei e esqueci. Ela sai duas setinhas. Um truque básico é o seguinte. Do conjunto A, que a gente vai começar a chamar agora de domínio, tá certo? Conjunto de saída das setas é chamado de domínio. O conjunto de chegada das setas é chamado de contradomínio. Então, eu vou escrever aqui para ficar bem claro para vocês. Vê que eu comecei com uma ideia bem intuitiva e eu estou começando a mudar essa ideia intuitiva para o conceito matemático. Para vocês entenderem que vocês já tinham a noção de função dentro de vocês. Só faltava dar nome aos bois.
Então, isso aqui eu vou chamar de domínio. Conjunto A é o domínio. E o conjunto B é o contradomínio, tá certo? Então, no primeiro caso, é função. No segundo caso, não é função. Por que não é função? Porque quando eu falo nessa bolinha preta aqui, ela tem duas ligações diferentes. Isso faz com que ela não seja função, porque eu fico em dúvida para onde eu vou. Tá? Eu vou dar outros exemplos aqui, só que para melhorar o entendimento de vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir mais o tamanho para a gente não ficar ocupando tanto espaço. Vou deixar tudo bem direitinho para a gente ocupar o mínimo de espaço possível para deixar a coisa mais otimizada, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar 3 bolinhas de um lado. Não precisa ter a mesma quantidade, não, tá, gente? Então, pode ter 3, outra ter 10, não importa. Eu vou deixar só 3 e 3 para que a gente possa limitar nossos exemplos com coisas mais simples, para não botar 300 bolas de um lado e 200 do outro. Não precisa, só vou complicar a cabeça de vocês. Para aprender com 3, com 2, com 4, você vai aprender com 1000, com 1.000.000. E para facilitar mais, fazer assim, bolinha verde, bolinha vermelha, bolinha amarela, para a gente fixar bem as cores da bolinha preta. Vou botar aqui bolinha cinza. Pronto. Então, no domínio tem uma bolinha verde, vermelha e amarela. No contradomínio tem a bolinha branca, cinza e preta. Tá certo? Eu vou agora fazer algumas brincadeiras, vocês vão dizer se é função ou não. Em um momento ou outro eu posso tirar uma bolinha de cá, tirar uma bolinha de lá. E isso vai ficar sem problemas. Bom, deixa eu tirar essa bolinha daqui. Gente, esse exemplo é uma função? O que vocês acham? Esse exemplo que está aparecendo na tela é uma função? Eu acho que é uma relação. Perfeito, perfeito. Por que uma relação? Veja, a bolinha verde, quando eu falo verde, você já entende aqui branco. Quando eu falo amarelo, se diz está ligado com o preto. Beleza. Falou um elemento do domínio, eu consigo ver o elemento do contradomínio. Mas quando eu falo vermelho, tem alguma ligação com alguém? Quando eu falo vermelho, está ligado com alguém? Não. Então, isso não é função. Tá? É só uma relação, só. Não chega a ser função. Por que não chega a ser função? Porque cada elemento do domínio tem que ter uma ligação apenas. Então, vê como a coisa já está se traduzindo para algo mais simples. Tem que sair apenas uma seta de cada elemento do domínio. Nem mais, nem menos. Professor, pode sair 2? Não. Pode sair 3? Não. Pode não sair nenhuma? Não. Tem que sair somente uma. Só uma. Nem mais, nem menos. Tá certo? Isso me lembrou um colega que eu estava conversando com ele, tudo que ele falava. Ah, você não sabe. Tal pessoa falou com ninguém mais, ninguém menos do que doutor fulano. Ninguém mais, ninguém menos do que fulano. Então, aqui é a mesma coisa. Nem mais, nem menos. É exatamente isso que eu quero. Uma seta. Porque eu estou sendo chato repetindo isso. É análise. Pois é, esse assunto é legal, pô. Você vê que ele é a base para ferramentas super poderosas da matemática, como limite, derivada, integral. Que são assuntos de ponta da tecnologia. Então, o que você imagina que você tem de computador, de tablet, de celular, televisão, GPS, um monte de instrumento automático. Você,
Eu vou ligar aqui o micro-ondas, vou botar 2 minutos. Bicho, tudo isso é função matemática, cara. Tudo isso é matemática. Então, esse assunto, ele serve para várias áreas do conhecimento e é tido como um bicho de assunto. Por quê? Porque muita gente chega logo com a função matemática. Olha, uma função matemática é uma relação... Vê coisa chata e horrível. Isso que eu vou dizer agora é exatamente o que eu estou ensinando a vocês. Só que eu estou puxando de vocês o que vocês já sabem e trazendo dia a dia para a gente entender função. Mas o comum é a pessoa ensinar assim. Pessoal, bom dia, eu vou falar de função. Função é uma relação do conjunto A no conjunto B, onde para cada elemento de A existe um e apenas um elemento de B relacionado, onde esse elemento A é chamado de domínio, B é chamado de elemento imagem, e isso é uma função. Bicho, o que vocês entenderam disso? Porcaria nenhuma, né? Não tem como o cara entender isso, dessa linguagem. A menos que você já seja de matemática, já tenha estudado o assunto, já saiba, aí você entendeu o que ele está falando. Mas no dia a dia você não consegue entender matemática assim. Então, o que eu estou fazendo é traduzir de uma maneira mais simples, para quando a gente chegar nessa definição, agora que eu falei bem doida, bem chata, a gente possa entender o que ela está falando sem ter estresse. Vou dar outro exemplo aqui, tá, povo? Presta atenção agora. Pronto, vou para cá. Eu vou ficar brincando com essas bolinhas aí para lá, para cá, jogando para um canto. Gente, isso agora é função? O que é que vocês acham? Esse outro exemplo aqui é função? Relação também, eu acho. Agora é que chega a tal da injustiça. Vê bem, no conjunto domínio não pode sobrar ninguém. Porque quando eu falar no domínio, você tem que saber quem é que está na imagem. Já no contradomínio pode sobrar elemento. Por quê? O verdinho, saiu quantas setas dele? Uma. O amarelinho, saiu quantas setas dele? Uma. É função. Mas, professor, o contradomínio, bicho, relaxa, não se importa com o contradomínio, não. Tá certo? E no caso se torna função? Isso é uma função. Por exemplo, naquela idade lá de vocês, se eu botasse no conjunto imagem, no contradomínio, 30 anos, não tem ninguém de 30 anos. Então, mas não tem problema. Então, no caso, no contradomínio pode sobrar, só não no domínio. Perfeito. Você acabou de dizer a coisa mais linda da aula. O contradomínio pode sobrar. Essa frase é linda. Quem quiser fazer um quadro, botar no quarto, botar na sala, essa frase é linda. O contradomínio pode sobrar. O domínio, não. Tá ligado que o domínio é aquele cara mandado? Olha o nome, domínio. Ele é dominado, só pode uma. De cada, uma. Nem mais, nem menos. O contradomínio é o cara que é do contra, pô. Ele pode sobrar, ele pode não sobrar, ele tá de boa aí para qualquer coisa. Percebe agora a relação disso com o nosso cotidiano? Desse lado tem domínio, só pode ser um para cada. Se perceber, se torna fácil depois de entender. Não é? Aí você diz, deixa eu botar duas aqui? Não. Deixa eu botar nenhuma? Não. É o cara domínio, pô. Não vai. Tá ligado? Tipo, o cara tá namorando a menina. Deixa eu ir na piscina? Não vai. Deixa eu sair com meus amigos? Não vai. Deixa eu não sei o que? Não vai. É o domínio, pô. Entendeu? Agora, vê a relação desse lado como é simples aqui, o contradomínio. Eu posso ir para a piscina, posso voltar, eu posso ir para onde eu quiser, pode sobrar, pode não sobrar, pode chegar a 2 nessa série. Pronto. Isso aqui, deixa eu dar outro exemplo aqui para vocês. Tá chegando 2 setinhas no branco. Isso é função? E aí? Tá chegando 2 setinhas no branco. É função. Porque você não olha o contradomínio. O contradomínio não é necessário você se preocupar. Você olha o domínio. Saiu uma daqui? Saiu. No caso, o que sobrar no contradomínio é como se não existisse, né? É como se não existisse. Por exemplo, se eu botasse lá uma planilha... Pronto.
Lembra quando eu fiz o formulário, aquela atividade, que tinha as questões e tem um monte de respostas. Não boto só A, B, C, D, eu boto um monte. Aí você faz a questão e tem lá. Resposta é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10, é 11, é 12. Eu boto umas 10 alternativas, 15 alternativas. Só uma vai ligar com o domínio. Só uma vai estar certa. As outras, tanto faz. Se a resposta, por exemplo, é 5, se você marcou 4, se você marcou 9, você errou, não importa. Não interessa o contradomínio. Você errou. Entende? Agora, a bagaceira é se eu fizer isso aqui, ó. Aí o bicho pega. Agora é função? Não, é relação. Relação. Porque tá saindo 2 daqui. Porque e agora? Agora é função. Opa, dá uma olhadinha. Estão saindo quantos do verde? Relação, no caso. É relação. Tá saindo 2 do verde. Vou fazer uma bagunça agora aqui. E agora? Isso é função? Agora é função também. Por quê? Você olha o verde. Tá saindo um só do verde? Sim. É, função. Ah, professor, mas tem um monte aqui, não me importa, não interessa, não tem nada a ver esse outro lado. Pô. Entendeu? Agora, deixa eu fazer outra bagaceira aqui para vocês entenderem. Eu estou falando um caso bem doido, bem esdrúxulo, bem troncho, para que vocês possam entender que o que importa é o domínio. Domínio é o que importa. O resto não se preocupa. O resto é resto, já dizia um colega meio chato. Olha aí. Tá. Todo mundo aqui indo para o branco. Todo mundo. É a festa do branco. Tá lá. É a festa. Pronto, tá todo mundo aqui no branco. Isso é função? É função. É função, porque você não vai olhar. Ah, o branco, coitadinho, tá levando um monte de porrada. Não importa. Esse aqui, o verde tem uma? Tem. O cinza tem uma? Tem. O vermelho tem uma? Tem. O preto tem uma? Tem. O amarelo tem uma? Tem. Então é função. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, só isso, esse amarelo aqui sem nenhuma ligação, já deixou de ser função. E se esse amarelo estiver aqui? Função do mesmo jeito. É função, porque no contradomínio não importa, tá certo? É isso que eu estou batendo na tecla com vocês. Eu não quero que vocês decorem definição. Isso não leva, isso não cai no Enem, isso não cai em concurso, isso não cai no vestibular, isso não cai na prova, isso não cai em lugar nenhum. Definição de função cai muito bem para quem for para a área de exatas, porque precisa disso para coisas mais avançadas. Mas para quem não... E mesmo não estando passando isso agora, lá na frente eu vou mostrar para vocês qual é a definição de função matemática, definição matemática. Tá? Porque para quem for para a área de exatas vai precisar. Mas no geralzão, você precisa entender o que é uma função, precisa ler um gráfico. Quando vocês recebem a conta de energia elétrica ou de água em casa, os que recebem, quem recebe, aparece um gráficozinho de consumo? Aparece algum gráfico? Pois é. Para você entender aquele gráfico, você não precisa saber o que é função, você precisa saber ler o gráfico. Quando você está assistindo o jornal e aparece o gráfico de Covid, ou de eleição, ou de aumento dos preços, você não precisa saber o que é função. Você precisa entender aquele gráfico, o que é que aquele gráfico está dizendo, o que é que está acontecendo. O que significa dizer que a taxa de transmissão está acima de 1. Por exemplo, a taxa de transmissão está em 1,1. Quer dizer que cada pessoa está transmitindo para 10. Ou 100 pessoas está transmitindo para 110. Está aumentando. Ah, mas agora a taxa de transmissão é 0,9. Quer dizer que cada 100 pessoas está transmitindo para 90. Está diminuindo. Porque se continuar, as 90 vão transmitir para 81.
81 vai transmitir para 72 e pouco até diminuir, até acabar. Ou ficar bem baixo. Acabar eu acho difícil, mas ficar bem baixo. Tá? Então, gente, esse caso aqui é função. Ah, tá com a Virgem Maria, tá na hora da aula acabar. Já, já. Pronto, esse caso aqui é função. Vocês conseguiram entender? Tranquilo? Isso? Porque agora, já que a gente está nesse item aqui, o que eu vou fazer é começar a botar um valor aqui para a gente começar a escrever, tá? Valores matemáticos, ao invés de ficar só na... Pronto. Imagina que eu tenho essa função. Eu vou escrever agora matematicamente a coisa para ficar bem formal. Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Deixa eu copiar um desses. Deixa eu pegar esse aqui que já está feito, olha. Ele não vai. Vou colocar aqui. Ver como é matematicamente a gente falando isso agora, tá? Eu vou dizer que eu tenho uma função f. Normalmente o f é minúsculo, tá? Se eu for para a área de exatos, vai ver que esse f maiúsculo é uma integral de uma função. Então, eu tenho uma função de R em R. O que significa isso? Eu tenho uma função em que o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. Normalmente vai ser isso, tá? Aí eu estou dizendo que a função, vê como a gente escreve agora f de x, esse f minúsculo, é igual a 2x. Essa é a função que eu tenho. O que é que essa função faz? Ela pega o número x e transforma no dobro dele. Só isso. Por exemplo, deixa eu copiar aqui. Por exemplo, deixa eu pegar um monte de número aqui. Vou pegar aqui 0. 0, 1, o 3. Não vou pegar muito número, não, porque o espaço não vai dar, começar a confundir a mente de vocês por conta disso. Então, vou pegar aqui o 0, 1, 0, o 2, o 4, o 6. Pronto. Tá aqui. Eu tenho o domínio e o contradomínio, isso você já sabe. A minha função é f de x igual a 2x. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada número vai ser levado no seu dobro, no dobro do número. Então, por exemplo, x sempre é do domínio. Então, o x aqui eu vou pegar 0. Quem é f de 0? Basta substituir o x pelo número. Vai ser 2 vezes 0. Quanto dá 2 vezes 0? Isso. 0. Beleza. Agora, eu vou calcular o f de 1. Vou calcular o f de 1. Como é que eu calculo o f de 1? Ah, já entendi. Esse pedaço está grande. Como é que eu calculo o f de 1? Vamos entender. O f de 1
Basta eu substituir o x por 1. F de 1 é quanto? 2 vezes 1, 2. É o dobro de 1, que é 2. A gente já sabia. Eu estou só fazendo a conta. Por exemplo, quem é o F de 3? É o dobro de 3, é 6. Então, F de 3 é igual a 6. Então, você começa a observar, ó, esses aqui de dentro são números do domínio. Olha. Vendo? Deixa eu botar aqui de vermelho. Vou botar aqui de vermelho, para vocês entenderem. Para calcular a imagem, o que é a imagem? Vê que a cada momento eu estou apresentando uma nova linguagem para vocês. Tá? Não estou colocando tudo de uma vez. Aos poucos eu estou apresentando novas palavras. A imagem são os elementos que aparecem aqui dentro do contradomínio, ligados com o domínio. Por exemplo, quem é a imagem de 0? Quanto foi que deu 0 aqui? Vou colocar esse... colocar verde. Colocar verde. A imagem de 0 é 0. Quem é a imagem de 1? 2. Quem é a imagem de 3? 6. Então, 0, 2. E 6 são elementos do contradomínio, assim como o número 1 e o número 4 também são elementos do contradomínio. Quem é o contradomínio dessa função? 0, 1, 2, 4 e 6. O contradomínio. Mas quem é a imagem? A imagem é um subconjunto do contradomínio. A imagem são aqueles que estão ligados com o domínio. Por exemplo, quem é a imagem de 0? É 0. Quem é a imagem do 3? É o 6. Quem é a imagem do 1? A imagem do 1 é o 2. Aí eu pergunto a vocês agora. Quem é o conjunto... Vou copiar aqui para escrever para vocês. Quem é o domínio de F? Tá? DF quer dizer o domínio de F. Quem é o conjunto? Lembre que as funções são trabalhadas dentro do conjunto. Tá? Quem é o domínio? O domínio vai ser 0, 1 e 3. Beleza. Quem é o contradomínio de F? É o conjunto de chegada das setas. O conjunto de chegada é o conjunto que tem os números 0. No caso, o contradomínio vai ser o resultado, né? A imagem vai ser o resultado. O contradomínio é a chegada, que pode nem sempre ser tudo. 0, 1, 2, 4, 6. Esse é o contradomínio. Para que é a imagem de F? A imagem de F é o resultado, que é o que você falou, é o resultado. Quem é do contradomínio que está ligado com o domínio? 0, 2 e 6. Pronto. Quer ver uma ideia? Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma imagem que vai dizer 1000 coisas. Pessoa olhando no espelho pequeno. Essa imagem vai dizer tudo para vocês. Vê bem. Deixa eu pegar uma pessoa por inteiro, só aparecendo um pedacinho, tá? Só um minutinho.
Uau. Pronto. Qualquer um aqui. Eu queria um aqui que tivesse a pessoa inteira olhando só no espelho pequeno, mas acho que eu não vou achar. Pronto. Esse aqui eu acho que está legal. Perceba o seguinte. Essa mulher que está aparecendo aqui na imagem, todos estão vendo uma ruiva, né? Beleza. Essa mulher toda aqui vai ser o domínio, ela toda. O contradomínio também vai ser ela toda. Só que a imagem é só o que está aparecendo aqui, ó, tá vendo? É uma parte do contradomínio. Por quê? Esse pedaço, essa parte dela de cima, do braço para cima aqui, ó. Essa parte, ela não está dentro do contradomínio, ou seja, é uma parte do corpo todo dela. Esse pedaço da mulher é uma parte do corpo dela. Essa parte que está aparecendo no espelho é o que a gente chama de imagem. Ah, mas não está aparecendo a mulher toda. Sim, a mulher toda seria o domínio e o contradomínio. Esse é um pedaço dela, que é a imagem. Tá certo? Então, imagem é isso. Não precisa. Eu podia ter um espelho grande aqui, por exemplo. Deixa eu pegar agora Pronto, essa aqui, esse desenho aqui dessa outra mulher. Tá vendo? Ela ainda não é tudo, né? Porque, ó, o domínio dela está aqui toda, ela todinha, do pé até a cabeça. Mas aqui a imagem dela não tem um pé, tá vendo? Ó? Mas é a imagem, não precisa ser toda ela. Tá? Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Essa imagem aqui também, ó, a mulher está aparecendo e tem uma parte dela aqui sendo refletida. Essa é a ideia de imagem. Não precisa ser tudo. Precisa apresentar. Então, o 3 apareceu imagem. Quem é a função do 3? Quem é a imagem do 3? É o 6. Do 0 é ele mesmo. Do 1 é o 2. Então, essa é a imagem, tá certo? Agora, se eu digo a você, eu tirei o 0 daqui. Isso ainda é função? O que vocês me dizem? Isso ainda é função? Não, né? Isso é só uma relação agora. Por que uma relação? Porque o 0 não está na imagem. Imagina você ter um espelho em casa, você vai lá olhar o espelho e não aparece o reflexo. Em Hollywood, iam dizer que você é um vampiro, porque você não tem reflexo, não tem imagem. Na matemática, vai dizer que você não é uma função, porque sua imagem não aparece. Então, aqui, olha, o 0 ligado com o 0. Agora é uma função. Esse daqui tem uma, esse daqui... A chegada importa a partida, certo? É mais ou menos o seguinte. Para onde você vai depois daqui, importa é a sua partida. O que você fez aqui vai ser a imagem de onde você vai. Tá? Então, mais ou menos, deixa eu colocar outro exemplo aqui. Eita. Só isso, tá? Não vou me estender muito, não. Só esse aqui. Bom, deixa eu colocar agora a função que eu quero. É essa. Deixa eu ver se dá para dar um espaçozinho a mais aqui. Dá. Pronto, acho que tá bom. A função que eu quero agora, gente, é essa daqui, ó. X mais 1, tá? Essa é a função. Deixa eu tirar as setinhas que a gente vai colocando depois.
Quero que vocês me digam se isso vai ser função ou não. Pronto. O meu conjunto é o mesmo, tá? Só que agora, veja que para o mesmo conjunto eu posso ter infinitas funções. A minha função agora é x é igual a x mais 1, ou seja, essa função é o consecutivo de um número. Então, isso vai ser realmente uma função ou isso é uma relação? De acordo com os elementos que eu tenho aí. O que é que vocês acham? Vamos ver se é função. O Jonas está dizendo que é. Quem vai ser a imagem do zero? 0 mais 1, 1, que é o consecutivo de 0, né? Quem é a imagem do 1? Ou seja, quem é o consecutivo de 1? 1 mais 1, 2. Quem é o consecutivo de 3? Ou seja, quem é a imagem do 3? A imagem do 3 é 3 mais 1 é igual a 4. Aí eu pergunto a você agora. Quem é o contradomínio? Quem é o domínio? Quem é a imagem? Vê. O domínio é o mesmo. O contradomínio é o mesmo, porque o conjunto de partida é o mesmo, o conjunto de chegada é o mesmo. Só que a imagem, o que está refletindo é diferente. Você pode pegar o seu próprio corpo e pegar o espelho, um espelho pequeno, e olhar seu rosto. Vai aparecer uma imagem. O conjunto é o mesmo, só que vai aparecer o seu rosto. Você pega esse espelho e olha agora para o pé. Vai aparecer o seu corpo, só que só a parte do pé. O espelho é o mesmo, o corpo é o mesmo, só mudou a imagem. Por que mudou a imagem? Porque mudou a função. No caso, a função aqui agora é... Cadê? A imagem de 0 é 1, a imagem de 2, então é 1, a imagem de 0 é 1, a imagem de 1 é 2, e a imagem de 3 é 4. Tá? Essa é a nova imagem, 1, 2 e 4, diferente da imagem anterior. Mas é função. Aí eu vou e digo, eu vou tirar o 4. Se eu tirar o 4, deixa de ser função. Porque o 3 não tem mais ninguém para ligar com ele. Tá? Agora, se eu tiro o 0, faz diferença? Não, porque o 0 não está na imagem, o domínio continua ligado. Não tem problema. Tá? Então, vê que esse assunto é bem fácil, tá certo? Eu vou passar, além da gravação que eu vou colocar, eu pegar uns vídeos resumidos da internet e colocar também para vocês. Agora, perceba que nos vídeos ele vai dar uns exemplos bem assim, práticos, como eu estou dando, e depois ele vai também começar a abstrair. Olha o gráfico, olha a função, olha o diagrama, para vocês entenderem bem o que é imagem, domínio contra domínio. Se vocês entenderem isso, vocês vão estar muito bem em matemática, vão conseguir muita coisa de física e algumas coisas de química também. Tá? Porque muito da física, função horária do primeiro grau, função horária do movimento uniforme, uniformemente variado, função do tempo, tudo isso é uma função matemática. Então, a física usa demais a matemática. Tá? Então, é isso, gente. Eu vou salvar isso aqui para vocês, vou colocar lá como rascunho de aula, vou parar a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar.